Finalmente, nós temos aí o caso da Bielorrússia. Queria fazer um comentário, que não é tanto um comentário sobre o que está acontecendo lá nesse momento, mas é um debate que apareceu na internet, né, da parte de tradicionais setores da esquerda que gostam, né, de todas essas mobilizações que são visivelmente impulsionadas pelo imperialismo. Tá? Queria debater uma ideia que foi colocada aí, que na minha opinião é uma ideia absurda, que é o seguinte, que as pessoas não se colocam a favor da chamada revolução da Bielorrússia, uma revolução que é toda organizada, toda dirigida, toda financiada, etc. e tal, por setores do imperialismo, pela OTAN, né, mais diretamente, porque existe uma teoria do campismo. Né? Então, determinadas pessoas dividem aí o mundo em dois campos. De um lado estaria, sei lá, a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte, Cuba, esse seria um campo. E o outro campo seria o campo da democracia. Uma democracia, como vocês sabem, é uma deusa muito bonita, de asas e tal, que voa por aí. Ela é linda, ela é sábia, ela é perfeita, etc. e tal. Ela não tem nenhuma conexão com nada de impuro que existe na realidade. Não tem conexão com o Departamento de Estado norte-americano, o Macron, a Angela Merkel, a OTAN, a CIA, o SNA, não tem nada dela. É uma deusa, né? Deusa está fora disso daí. Então nós temos esses dois campos, o campo da deusa e o campo desses países aí, todos eles, né? Com governos autoritários, etc. e tal. É até uma teoria esquisita porque, né, segundo os autores dessa teoria, haveria esses campos. Por que há esses campos? O que eles são? Eles são aliados? Há uma ideologia? Né? O Partido Comunista Chinês, o Putin, o Partido Comunista Cubano, o PSUV do Maduro, todos esses partidos têm a mesma ideologia? Não, isso não existe. Isso aqui é uma fantasia que foi criada, mas é uma fantasia que é necessário desmascarar. Por quê? Porque, na verdade, a teoria dos campos ela serve para ocultar o que realmente acontece no mundo, que é que, de um lado, existe uma minoria de nações que são nações imperialistas, que exploram o mundo todo, estão reduzindo a humanidade a uma situação de miserabilidade como nunca existiu antes na história do mundo. São bilhões de seres humanos em situação de miséria, tá? Responsável por todas as guerras que acontecem no planeta, responsável por colocar na América Latina, nesse momento, responsável por todos os golpes de Estado. Bom, a gente poderia explicar tudo isso a fundo. É o imperialismo. E do outro lado existe aquela turma, né, de países que com diferentes tipos de governo se defende como pode desse monstro gigantesco que é o imperialismo. Né? Vocês viram, por exemplo, o que aconteceu recentemente no Líbano. Houve uma explosão, até agora por causa não identificada, e o governo libanês caiu, subiu um governo que é um governo onde a influência francesa é muito grande. O que é a França? Um país imperialista. O que é o Líbano? O Líbano é uma antiga colônia da França. Hoje em dia é uma semicolônia, um país oprimido e explorado pelo imperialismo. Né? Então, segundo esses, não é que há o imperialismo, a violência imperialista, a exploração imperialista, e o mundo que se defende do imperialismo. Os povos, cada um com seu governo, há governos que são mais abertamente pró-imperialistas e outros que opõem alguma resistência. Não, não é isso. É que são campos, é como se fosse uma torcida de futebol. Há os que torcem pela Rússia e os que torcem pelo outro campo, pela democracia, pelo sei lá o quê.
Isso daqui é um conceito completamente reacionário porque ele serve para ocultar a luta dos povos contra o imperialismo. Se a gente for buscar quem é que são as pessoas que estão elaborando essa teoria dos campos, nós vamos ver que são todos aqueles que ou se declararam abertamente a favor do golpe de Estado ou apoiaram o golpe de Estado por debaixo do pano no Brasil. Com a mesma ideia, que aqui não é que havia um golpe orquestrado pelo imperialismo para derrubar um governo que, se bem fosse um governo reformista, que fosse um governo de colaboração de classes, mas um governo que punha determinados limites à política imperialista que o imperialismo não estava disposto a aceitar. Não era isso. Não foi um golpe do imperialismo para derrubar esse governo, se apoderar do Estado e usar o Estado contra a população. Não, é um campismo. Por algum motivo você gosta da Dilma, mas você não gosta do Bolsonaro. É um problema de preferência, né? Talvez seja até homofobia, porque o Bolsonaro é homem e tal, você não gosta dele, você é homofóbico, você não gosta de cara peludo, feio, né? Você só gosta de mulher, né? Então, qual será a explicação? Então, essa teoria do campismo, nós precisamos discuti-la, né? Ela já apareceu aí como explicação para apoiar os golpes de Estado em países como a Bielorrússia. Os que falam de campismo apoiaram o golpe no Egito, apoiaram o golpe na Ucrânia e tudo mais. Eles acham que como é que se diz? É campismo porque em vários lugares aparece lá, por exemplo, principalmente em determinados lugares do mundo, a Rússia em oposição ao imperialismo, né? Agora, não é que ninguém esteja torcendo pela Rússia, pelo governo Putin em si. É simplesmente que na luta entre o imperialismo e o país atrasado, você tem que se colocar contra o imperialismo, né? Esse problema é um problema muito sério e é uma fonte de erros gigantescos da parte de todo um setor da esquerda, né? Eu diria, inclusive, que essa ideologia de que não existe a luta dos povos contra o imperialismo é uma ideologia que favorece de maneira extremada, né, o avanço das forças reacionárias, não só na América Latina em geral, mas particularmente no Brasil. Nós continuamos enfrentando o golpe, né, e essa ideologia ajuda a encobrir o que realmente está acontecendo no país.